Olá, boa tarde! Vamos dar continuidade ao tema da semana passada, psicoterapia infantil com a perspectiva do psicodrama. Semana passada eu falei sobre as demandas, sobre a psicoterapia na atualidade, falamos sobre os procedimentos iniciais para se iniciar, para começar uma psicoterapia infantil, falamos sobre o primeiro acolhimento com os pais, sobre contrato, sobre valores, acordos e as primeiras sessões com os familiares para estabelecer ali o acordo, a parceria com a família, o contexto da criança, os responsáveis da criança e introduzimos os primeiros atendimentos com a criança propriamente dita. Agora vamos falar sobre os elementos e as fases da psicoterapia psicodramática com crianças. É a mesma com adultos. Para quem está me acompanhando aqui, para quem está me acompanhando, alguns vídeos anteriores eu falei sobre os procedimentos de exatamente isso, sobre a metodologia, alguns procedimentos da psicoterapia, uma sessão de psicodrama, que são lá os 3 contextos, 3 fases, 5 elementos e 5 técnicas. Na psicoterapia infantil é a mesma coisa. A perspectiva é a mesma, pela abordagem socionômica de Jacó Levi Moreno. O atendimento infantil tem as suas peculiaridades, tem as suas especificidades, que eu já comecei a falar nos 2 vídeos anteriores. Então hoje eu quero falar dessas peculiaridades dentro das 3 fases, dentro dos 5 instrumentos. Os 3 contextos, eu comecei a falar e eu já falei também no vídeo anterior, que foi falando sobre o contexto social, sobre o átomo social. Quais são os 3 contextos? Contexto social, contexto grupal, contexto psicodramático. Na perspectiva do atendimento infantil, contexto social, o contexto social familiar da criança, quais são os contextos que ela participa, da escola, da família, os amigos, se faz alguma atividade extracurricular, quais os contextos sociais, quais os papéis sociais que essa criança desempenha. O contexto grupal, que é o contexto grupal, é a psicoterapia infantil. É o terapeuta propriamente dito, a criança, que é o protagonista, né? o diretor, que é o terapeuta, e a família, que faz parte desse contexto grupal, porque eles são sempre requisitados nas sessões vinculares. E o contexto psicodramático, que são as cenas, que são como se, que a gente desenvolve na dramatização dentro do setting terapêutico com a criança. E as 3 fases. 3 fases. Aquecimento. Eu acho importante dizer que no aquecimento com crianças é mais importante o aquecimento do terapeuta. Porque a criança, ela chega já muito aquecida. Ela já chega espontânea, ela chega com muita energia, na maioria dos casos, né? A criança já chega aquecida para os papéis que ela vai desempenhar, pelas histórias que ela vai criar, pelas histórias que ela vai propor ao terapeuta. Então, o aquecimento é muito importante para o terapeuta se localizar na sessão, se localizar no movimento técnico com esse cliente, com essa criança que está ali. Porque ela já vai chegar com as histórias que aconteceu na semana. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vamos trabalhar, eu quero contar isso. No final de semana eu fui lá no clube, eu fui na praça com meu amiguinho, ou aconteceu tal coisa na escola. Então a criança já chega cheia de ideias. A não ser que ela esteja passando por um processo que esteja triste, que tenha acontecido alguma coisa na casa dela e tal. Mas então, o que os autores costumam dizer, principalmente a autora que eu tomo mais como referência, que é a Filippini, que é a autora do livro Psicoterapia Psicodramática, Psicoterapia Psicodramática com Crianças, uma proposta socionômica, ela fala muito isso, que o aquecimento é mais importante para o psicoterapeuta, para ele trabalhar esse lugar de resgatar sempre os papéis que vão ser trabalhados ali. Porque a criança tem muita facilidade de entrar e sair dos papéis sociais com os papéis psicodramáticos. A gente já falei isso em vídeos anteriores. Os papéis sociais são os papéis que a criança desempenha fora, no seu cotidiano, e os papéis psicodramáticos são os papéis que a criança desempenha na ação psicodramática, no contexto, no setting terapêutico.
E aí a criança sai muito. Por exemplo, a gente está numa história, numa dramatização, num conto de fadas. De repente ela sai e fala assim, nossa, a minha mãe falou ontem que a gente vai viajar semana que vem lá para casa da vovó. E aí o terapeuta precisa estar bem aquecido para voltar para a história, para estabelecer de novo uma conexão com a dramatização, certo? A dramatização é o como se, é desempenhar papéis, é criar histórias, é criar jogos. Gente, aí vocês me perguntam, mas deve ser muito difícil criar histórias, criar cenas, criar dramatizações. Toda sessão sempre vai ter que passar por essas etapas, aquecimento, dramatização e compartilhar? Não, às vezes não. Isso até no adulto também, né? Outro autor que eu gosto muito que ele fala sobre isso é o Devani Merenguer. Não, gente, não a dramatização é um instrumento poderosíssimo do psicodrama, mas não é só a dramatização do ato da ação de ir para uma cena mesmo. Você pode criar o psicodrama interno para fazer uma reflexão, fazer uma dramatização internalizada. Você pode, por exemplo, sentado na cadeira, você sentado na sua cadeira de frente para o cliente, sentado na cadeira dele, você pode colocar as almofadas ali no chão e ali já traçar uma reflexão, uma discussão. Aí você levanta, não precisa que o cliente levante, porque em muitos dias o cliente vai chegar não disposto a fazer cena, não disposto a fazer uma imagem, não disposto a tomar papéis. Então a gente não vai para a cena todas as sessões, a gente não vai para a cena sempre. A cena é um instrumento importantíssimo, mas não é o principal recurso, não é o principal instrumento que a gente tem. Então, é o que eu costumo dizer com as crianças, no início principalmente, quando a criança ainda se está vinculando, nas primeiras sessões, é tudo muito novo. O terapeuta é uma pessoa nova, que a criança ainda não conhece, não tem vínculo, não tem confiança. Então, esse vínculo precisa ser estabelecido, precisa ser criado. Então é importante nos primeiros dias você ir por um caminho mais lúdico e por um caminho de jogos, de brincadeiras e propondo com a criança, que a criança vai trazendo os seus papéis sociais, vai trazendo as suas demandas com o desenrolar das sessões, com o desenrolar desse vínculo, dessa vinculação. E aí eu escuto muitos profissionais perguntando, o que eu usar? O que eu tenho que fazer? O que é importante eu ter para começar um atendimento com crianças? Para começar uma psicoterapia com crianças? E aí, depois eu vou entrar mais a fundo nisso nos instrumentos. Lembra que são 5 instrumentos? O diretor, protagonista, ego auxiliar, cenário e plateia. No atendimento com as crianças tem tudo isso também, mas com as suas especificidades. Adaptado ao atendimento bipessoal e adaptado ao atendimento com crianças. Eu vou entrar em vídeos posteriores para não delongar demais. Então é isso. Mas o que precisa ter? Brinquedos comuns. Por exemplo, Uno, quebra-cabeça, dominó, fantoches. Algo que a criança consiga soltar a sua imaginação, brincar, fluir. Papéis, instrumentos de papelaria, por exemplo, cola, tesoura, canetinha, lápis de cor e muita criatividade. Na verdade, o ponto principal que eu quero chegar nesse vídeo hoje é isso, que o psicoterapeuta infantil, ele precisa despertar a sua criança interna para acessar a outra criança que vai vir, que é o seu cliente. Se você não tem a sua criança interna despertada, você não vai conseguir se conectar com esse cliente. Vai existir uma barreira. Se você vir imposto com o adulto, com o profissional, o psicoterapeuta, o psicólogo formado, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, você não vai conseguir conectar a criança, que é o seu principal objetivo. Se você não se conectar com a criança, se ela não tiver vínculo, confiança com você, você não vai desenvolver as demandas dela. Você não vai conseguir desenvolver as queixas que os pais trouxeram. Você não vai conseguir ajudar essa criança. Então, o principal ponto hoje que eu quero que quem está me acompanhando aqui é isso. O psicoterapeuta infantil precisa ser criança. Ele precisa desenvolver a sua capacidade de acreditar, de sonhar, de brincar, de ser espontâneo.
ok? Se gostou, dá aqui um like, compartilha com seus amigos, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, deixe sua sugestão. E o próximo vídeo de sexta-feira vamos falar sobre os instrumentos, e sobre as técnicas, também adaptada ao atendimento infantil, como eu já disse anteriormente, né? E deixando aqui por último as referências bibliográficas: Psicoterapia Psicodramática com Crianças, uma proposta socionômica, da Filippini, e Psicodrama com Crianças, da Camila Gonçalves, e vários outros artigos que eu fui pesquisando, que eu fui formulando, que eu fui me baseando. Um beijo e até a próxima!